Hoje eu vou falar sobre o livro O Deus no Banco dos Réus. São escritas do C.S. Lewis, artigos. O início do livro já é bem marcante, porque mostra o Lewis já dando palestras, já explicando às pessoas como defender o cristianismo. Ele fala sobre isso baseado nas experiências pessoais dele, nos argumentos que ele utilizou para poder a gente aprender como fazer isso. Ele ensina que a falar com o público, que a gente fala do cristianismo não porque a gente acha importante para as pessoas, mas porque a gente considera um fato, uma realidade. Um dos pontos que eu amei, inclusive, é uma frase que eu grifei no livro e eu achei incrível. Para os jovens, quando lerem isso, na página 13. Tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado. Ou seja, para o mundo jovem isso é incrível, porque a maioria dos jovens tendem a achar que o cristianismo é careta, que o cristianismo é sem graça. E não é bem assim. A gente tem que te oferecer algo que vai além da vida. Ele ensina a abordagem para cada público, porque nem todas as pessoas entendem algumas formas de fala, Assim como Jesus, quando foi falar com Pedro, falou como se fosse falar com um pescador, porque Pedro era pescador. Quando ele foi falar com os fariseus, ele falou de acordo com os fariseus. Então, a gente se adequar a cada pessoa e saber como chegar na pessoa, como chegar no coração da pessoa de uma abordagem que ela entenda. Ele aborda muito sobre aquelas pessoas que são muito céticas, que não acreditam muito nas coisas, inclusive nos milagres. Ele fala muito sobre como a gente responder a essa galera que quer explicar o milagre com a ciência, por exemplo. E me fez lembrar a abertura do Mar Vermelho, que isso pode acontecer segundo a ciência. Sendo que, gente, se vocês pararem para pensar, pode acontecer? Não sei. Segundo eles, podem. Nunca mais eu vi o mar se abrir, Só historicamente. O farol estava atrás do povo e na frente do povo tinha o mar. E no exato momento que o povo precisava de ajuda, o mar se abriu. Pode até ser um fenômeno da natureza, mas aconteceu no exato momento em que o povo precisou. Então é milagre. Aborda sobre os dias de hoje, que as pessoas hoje estão mortificadas, que o pecado para elas não é mais como antigamente, porque antigamente todos os pecadores eram considerados absurdamente ruins para a sociedade, e eles se sentiam tão mal ao ponto de, quando encontravam o perdão, eles viam como algo que era libertador. E hoje em dia as pessoas estão praticamente afogadas em seus pecados e olham para Deus não mais como um salvador, a grande maioria, e sim como um ser em que alguém decidiu acreditar, como se fosse um vilão que escolhe seus preferidos, quando na verdade não é isso. Porque Deus ama todos, à toa que o sol nasce para todos. O sol, ele não nasce para um ponto específico de pessoas que obedecem a Deus. O sol nasce para o bom e para o ruim. A diferença é que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Essa questão de colocar Deus no banco dos réus é como se Deus estivesse realmente no banco dos réus e as pessoas o questionando por que ele criou um mundo assim, com pessoas más e coisas ruins, ao invés de entender que Deus deixou o livre-arbítrio e as pessoas estão fazendo o que querem com ele, como, por exemplo, destruindo a natureza, jogando lixo e fazendo essas coisas climáticas acontecerem, preferindo ostentar, gastar muito dinheiro consigo mesmo ao invés de ajudar o próximo. Ele era tão inteligente que ele criou um grupo, um clube socrático em Oxford, para poder discutir sobre a existência de Deus. Uma das partes que eu amei é que ele aborda o sofrimento dos animais, gente. E sim, Deus ama os animais. Se ele não os amasse, por que ele teria os salvo na Arca de Noé? Como uma apaixonada pela natureza, amei também quando ele fala das leis da natureza, que ele fala que as leis, elas descrevem um movimento que já começou e não inicia um. Se eu fosse abordar todo esse livro calmamente, demoraria horas. Então o que eu tenho para dizer para vocês eu super recomendo Deus no Banco dos Réus. Leiam com calma para poder refletir, porque esse livro aqui, é uma riqueza.